Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega em adultério. Eles colocaram a mulher no meio da multidão e disseram a Jesus: esse tipo de mulher seja apedrejada! Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. O que dizes? Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que dizes? Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então, Jesus disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ouvindo essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles foram saindo um por um até o último, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho. A mulher continuava ali, no meio. Jesus, então, lhe perguntou: ninguém te condenou? Ninguém. Eu também não te condeno. Vai, e não peques mais. Tempo vai adiantado e nós, no próximo domingo, vamos celebrar o 5º domingo da Quaresma. E será o último domingo deste tempo quaresmal, a última semana deste tempo quaresmal. Já depois deste 5º domingo, nós iremos celebrar o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, entrando assim naquela grande semana que é a Semana Santa. Por isso, já estamos próximos da festa da Páscoa e já estamos quase na reta final desta caminhada quaresmal, onde o Senhor prepara os nossos corações para celebrarmos com alegria a festa da ressurreição. É a maior festa, é a festa de todas as festas. A Páscoa
é a festa que dá sentido a todas as festas. Diz São Paulo que se Cristo tivesse morrido e se Cristo não ressuscitou, então a vossa fé é vã. Estamos perdendo o nosso tempo, as nossas energias, estamos perdendo a nossa vida se Cristo não ressuscitou. Por isso, São Paulo faz perceber que justamente é na ressurreição do Senhor que se encontra a resposta e a confirmação válida da fé. Assim, a festa da Páscoa deve ser para nós cristãos a festa mais importante de todas as festas. Mais do que a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré, mais do que o sacrifício que naquela semana se fazem, mais do que a festa do Natal, mais do que a novena ou a festa de São José, mais do que qualquer outra festa. Sem a Páscoa, todas estas perderiam seu sentido e nem existiriam, na verdade. Por isso, meus irmãos, somos convidados a olhar com carinho e com fé para esta grande semana e de modo especial para a festa da Páscoa. Porque eu gostaria de lembrar que a nossa fé é uma fé pascal. É a fé na Páscoa do Senhor, que morreu e ressuscitou. Esta é a nossa fé. Por isso, a nossa fé é uma fé pascal. Se a nossa fé não encontra sentido na Páscoa do Senhor, então é uma fé vazia, é uma fé perdida, é uma fé que não sabe qual é o centro ou a raiz que sustenta esta fé. Eu digo isso porque normalmente o período pascal é um período de esvaziamento das nossas igrejas. É um tempo para muita coisa. E alguém até chama de feriadão, a partir da quinta-feira santa, né? A quinta, a sexta, o sábado, o domingo, o feriadão. Que tristeza. Que tristeza jogarmos fora o dom da vida do Senhor. Que tristeza jogarmos fora a possibilidade da participação na vida do Senhor. Que tristeza jogarmos fora o amor do Senhor por nós. Por isso, o período da Páscoa, aqueles dias, não são dias para o cristão, não. Para aquele que julga ter fé, não são dias de passeios, de praia, de visitas ou outra coisa assim. É dia de encontro intenso com o Senhor. São dias de caminhar ao seu lado. São dias de participação na sua vida. É o dia do sentido da nossa vida. Nestes dias, vemos claramente o sentido da nossa vida. Sem estes dias, estaríamos certamente perdidos. Por isso, meus irmãos, cuidado, que nós estamos nos paganizando ao longo do tempo. Nos tornamos cristãos pagãos. E parece mesmo que as outras coisas, as coisas do mundo, tomam sempre o primeiro lugar diante da fé. E fizemos daquela semana uma semana que era para ser uma semana preenchida, uma semana que nos faz ganhar sentido na vida, fizemos dela um total esvaziamento. Vamos bater perna, passear por aí, não sei o quê. Até que às vezes tem alguém que vai até a cruz. Mas é bom lembrar que a fé não se resume até a cruz, como se abandonássemos o Senhor morto e pendurado na cruz. A fé vai além. A fé é uma fé pascal. É a fé na morte e ressurreição do Senhor. Por isso, aquela noite santa, onde celebramos a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, é a noite mais bela de todas as noites. É a noite onde vemos o esplendor da glória de Deus. Até cantamos, né? No esplendor desta noite, sempre repetimos este refrão, né? No esplendor desta noite, que viu os hebreus libertos, nós os cristãos bem despertos, brademos, morreu a morte.
no esplendor fulgurante desta noite. E a cada dia que passa, nos alegramos por ingressarmos na vida do Senhor, na sua vida doada. Não só a sexta, tá? Que ninguém é uma igreja cemiteriana, como quem vai no cemitério, deixa lá os mortos e vai embora. Ainda quando fazemos isso com os nossos mortos, os deixamos, mas na esperança da ressurreição. Por isso, o cristão não acompanha somente até a cruz e abandona o Senhor pendurado. Por isso, participemos de coração aberto à ressurreição e à justificação deste tempo, especialmente do tempo da Semana Santa e de todo o tríduo pascal. Da Quinta-feira Santa, quando celebramos aquela noite onde o Senhor antecipa com seus discípulos aquele momento, onde nos deixa um memorial da sua paixão, onde celebramos a missa da ceia do Senhor, e lá recebemos a Eucaristia e o sacerdócio como dons do próprio Senhor. Na Sexta-feira Santa, acompanhemos o Senhor até o Calvário, mas ninguém o abandone lá, tá? No sábado, cheios de alegria e esperança, festejemos que o Senhor está vivo. Como dizia uma expressão antiga entre os cristãos da primeira era, do primeiro tempo, o Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. E o outro respondia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Esta era a saudação dos cristãos no primeiro tempo, né? Quando era a saudação, né, entre os cristãos. Eu encontrava alguém que era cristão, dizia, o Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. E o outro respondia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. E celebrando o quinto domingo da Quaresma, já estamos perto, dentro praticamente deste período, deste tempo. Temos ainda esta semana, hoje ainda é segunda-feira, temos esta semana, temos ainda a outra semana e pronto. Já o próximo domingo é domingo de Ramos. Depois do domingo desse quinto domingo já é o domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Bem, é tempo de graça, é tempo de acolhermos a misericórdia do Senhor. E temos visto como a cada domingo o Senhor nos convida a reconhecer a sua misericórdia. Ao pecador, não só o convite de reconhecer o seu pecado, mas, acima do seu pecado, reconhecer a misericórdia. Pode ser que aconteça que reconhecemos as nossas misérias e os nossos pecados, mas não reconhecemos a misericórdia ou a necessidade da misericórdia. Pode ser que nós sabemos que somos pecadores, quantos pecados temos, mas pode ser que ainda não esteja claro em nossos corações a necessidade da misericórdia do Senhor. Por isso talvez não temos a prática, da confissão, de procurar o sacramento da reconciliação para experimentar esta misericórdia. E é tempo. Todos os domingos temos escutado que o Senhor é bondoso e misericordioso. Não será diferente neste quinto domingo, quando somos convidados a meditar, a ouvir a passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, os versículos de 1 a 11. É uma passagem conhecida, certamente vocês já escutaram tantas vezes essa passagem, é a passagem da mulher adúltera, que está aí no Evangelho de João, embora não seja de João. Possivelmente esta passagem de Lucas, não sei como foi parar bem aí, no Evangelho de João, mas esta passagem provavelmente pelo estilo, pelo modo, depois nós vamos escutar e vamos ver como claramente esta passagem é de Lucas. Narra, assim como nas parábolas da misericórdia, aqui aparece todos os elementos lucanos. Bom, aqui não sei como, depois não me perguntem como foi que aconteceu que esta passagem foi parar bem aí, mas de fato há uma interrupção no texto e depois como se esta passagem fosse enxertada bem aí. E dá nitidamente para perceber que ela não está colada no texto,
mas que há uma interrupção no texto. Depois dessa passagem, o texto continua nos discursos que o Senhor estava fazendo. Tanto é verdade que nós termina o texto de 7 dizendo: responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. E o 53 diz: e cada um voltou para a sua casa. E o nosso texto começa dizendo: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Não há uma continuidade no texto. Jesus foi para a sua casa, não conta o que foi na sua casa, foi para a sua casa e foi para o monte, como é? Ou foi para casa ou foi para o monte, né? Foi para casa. O texto diz que ele foi para casa. E aí tem este texto. O fato deste texto pertencer ao evangelista Lucas, assim, né? Há um consenso, né? De que o fato de que esse texto pertencer ao evangelista Lucas e ele está aí dentro do Evangelho de João, não significa que não é um texto inspirado, né? E que não faz parte da Escritura Sagrada. Isso não diminui em nada, né, a inspiração quanto à inspiração do texto. Não está só Jesus, é bom lembrar, tá? Que não está somente Jesus e os fariseus. Lembre que o texto começa dizendo que ele se achava no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. É justamente no momento em que Jesus está ensinando, que tem todo o povo reunido, chegam estes e colocam a mulher aí no meio. Então, esta mulher está no meio entre Jesus, o povo e os fariseus e escribas que trazem esta mulher. Então ela se encontra bem aí no meio, sob o olhar de todos. Bom, como é o olhar que lhe direcionam, não sei. Depois veremos como é o olhar que o Senhor direciona a ela. Mas ela se encontra bem aí no meio de todos, no meio desta confusão. Entremos na cena. Imaginemos acontecendo este fato, esta mulher chegando, estes arrastando esta mulher, Jesus, os escribas, os fariseus, todo o povo ali dentro desta situação. Claro, eles querem apenas utilizar o pretexto da lei para poder acusar Jesus, isto é verdade. E fala que Moisés determina que sejam apedrejados. Tomemos lá o nosso texto. Diz assim: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Será mesmo que Moisés tinha dito isto na lei? Vamos no livro de Levítico, no capítulo 20, o versículo 10. O que é que a lei, afinal, ordenava? O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Esta mulher é arrastada, mas cadê o seu cúmplice? No livro do Deuteronômio, só para reforçar, vai dizer simplesmente a mesma coisa, mas no livro do Deuteronômio, no capítulo 22, o versículo 22, a partir do 22, diz assim: se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo extirparás o mal de Israel. Se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem por não ter gritado por socorro na cidade e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Veja, essa era a mesma coisa que ia acontecer a Maria, né? Que estava prometida a casamento a José. Por isso que José abandonou Maria em segredo. Alguém pode dizer assim mesmo: mas esse José não é nada justo, né? Porque ele abandonou, né, a mulher. Não, ele abandonou em segredo,
para levar a culpa, na verdade, né? Então, quem ia levar a culpa era ele. Mas, veja, ambos eram penalizados, mas aqui aparece simplesmente a mulher. Já aqui a lei é corrompida. A lei já não é mais justa. É apenas uma cilada. Mas vamos iniciar. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Depois, Jesus já se acha no templo, né? Então, lembra que falei a respeito de como o texto não se encaixa perfeitamente aqui. Antes do nascer do sol, se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e colocam-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Esta mulher foi surpreendida. Como esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério? É sinal de que alguém entre eles era o cúmplice da mulher. Como eles iam descobrir que ela estava adulterando? Eles arrastam a mulher, colocam-na no meio. Lembre que Jesus está ensinando, isso acontece na esplanada do templo, lá no átrio, no meio, lá. E aí, lá onde eles estavam, o povo ensinando, né? Chega alguém e joga bem aí no meio. É como se nós estivéssemos na missa e um grupo chegasse arrastando alguém e jogasse bem na frente, entre o presbitério e a assembleia. De um lado o padre, do outro lado a assembleia. Então, como se estivesse todo mundo bem aí. Encontra-se esta mulher pecadora. Ela está no meio, entre a misericórdia e entre aqueles que são violentos e sem compaixão. Está lá a mulher. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Olha como a pergunta é capciosa. Olha como essa pergunta é venenosa. Tu, pois, que dizes? É uma cilada, não? Moisés falou assim. E Moisés disse em nome de Deus. Agora queremos escutar o que tu tens para dizer. É bom lembrar que Jesus, diferente dos escribas e fariseus, lembre que naturalmente as pessoas usavam muito uma expressão para Jesus, diziam assim: eles ficavam impressionados, pois ensinava como quem possui autoridade. Bom, mas os escribas e os fariseus são pessoas constituídas em autoridades pela lei. E por que é diferente de Jesus? E por que às vezes o evangelho até diz, não como os escribas e fariseus? Ainda acrescenta às vezes, não? Que autoridade é essa que Jesus possui? Agora está uma situação diante dele, onde ele deve dizer uma palavra, e todos estão esperando. Os escribas e fariseus estão esperando uma palavra em favor da lei. O povo está esperando uma palavra em favor daquela autoridade, a compaixão. Jesus era conhecido por ter compaixão. Porque quando Jesus falava de Deus, não somente falava de Deus, mas fazia perceber nos seus atos a presença e esta ligação perfeita com o Pai. Era por isso que ele possuía autoridade, porque a autoridade que lhe era conferida era justamente por conta da sua pregação e da sua atitude, como elas perfeitamente se encaixavam, diferente dos escribas e fariseus, enquanto a sua palavra destoava completamente da sua vida. Lembra que Jesus uma vez dizia assim, disse assim, vós, escribas, fariseus, vocês
amarram pesados fardos sobre as pessoas e sequer sois capazes de ajudá-los com o dedo. Na verdade, até diziam, não pode nem tocar para não se tornar impuro. Não? E diz, vocês pagam o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, da erva doce, fazeis tudo perfeitamente. No entanto, não sabeis ter misericórdia. Devorais as casas das viúvas e oprimis os órfãos. Convém fazer aquilo, contudo, sem deixar isto. Então, aqui está um fato, o fato de que os escribas e fariseus trazem esta mulher e colocam diante de Jesus e do povo. Mas eles não se dirigem a Jesus com sinceridade de coração, não é com uma sinceridade de coração. Não é porque notaram que aqui havia mesmo um erro, um pecado, um erro a ser corrigido. É uma cilada. Eles armam uma cilada contra Jesus. Eles querem pegar Jesus. Na verdade, eles já estão há muito tempo atrás de Jesus. Só que eles querem algo legal. Eles querem, vamos dizer assim, eles querem um elemento jurídico para poder julgar e condenar Jesus. E aqui vem o pecado desta mulher, justamente para amarrar. Eu penso que hoje a igreja passa numa situação um pouco parecida com isto. Enquanto se tem orquestrado, de modo especial no Brasil, se tem orquestrado uma perseguição contra a igreja. E como esta perseguição, muito bem orquestrada, procura sempre nos pecados dos membros da igreja um elemento jurídico para denegrir e para tirar por completo a dignidade da igreja. Não estamos negando o nosso pecado, não estamos dizendo que não somos pecadores ou que não aconteçam atrocidades entre nós, mas também temos que ter cuidado para saber discernir por que estas coisas com muita rapidez e voracidade elas vêm à tona. Graças a Deus que vem à tona para que haja uma correção nos nossos atos e para que sejamos capazes de bater no peito e pedir perdão ao Senhor e aos irmãos por aquilo que não temos feito. Mas é algo orquestrado. E serão tempos difíceis, certamente. Serão tempos bem difíceis. Mas é preciso passar por tudo isso, né? E Jesus é colocado nesta mesma condição. Alguém chega, coloca a lei e coloca esta mulher. Eles procuram uma acusação legal. Eles querem apenas constatar, dizendo, olha, tá vendo? Ele não aceita a lei de Moisés. Tá vendo? Ele é contrário à lei. Por isso deve ser condenado e morto. Eles procuram uma acusação legal para poder levar Jesus preso. Eles tentaram várias vezes prender Jesus, mas eles tinham medo de prender Jesus por conta da multidão, porque todo mundo pensava e considerava Jesus como um profeta e tudo mais. Por isso eles estavam procurando uma acusação. Lembre que, não achando a acusação, eles até pagaram acusadores. Lembra da passagem onde Jesus é levado a Anás, depois a Caifás, depois ao sumo sacerdote? Lembra? E como os testemunhos se contradiziam, porque foram pegas pessoas, né, que foram pagas para dar testemunho a respeito de Jesus. Há uma condenação. Aqui levam a mulher e acusam e condenam a mulher, dizendo, aqui trazemos esta mulher que foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Sabe o que é um flagrante, né? Quem pegou esta mulher no flagrante adultério? O que com ela adulterava. Pegamos esta mulher em flagrante, ou seja, estava no ato, vimos o ato. Pegamos esta mulher em flagrante delito de adultério.
eles acusam a mulher, eles condenam a mulher. Na verdade, aqui não é a mulher que é acusada, mas Jesus. Ao levar a mulher até Jesus, eles antecipadamente já lançaram sobre Jesus uma condenação, uma sentença condenatória. A condenação da mulher é, na verdade, apenas um pretexto para uma acusação que já foi feita de antemão, a acusação de Jesus. É ele que queremos acusar. Por isso trazemos esta mulher, por isso trazemos esta situação. Tu, pois, que dizes? Que vais dizer? Estarás a favor da lei ou estarás a favor daquilo que tens pregado desde o princípio? E o evangelista mesmo diz, eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus ignora. Jesus parece aquele que sempre chega na situação e... Calma, bora sentar aqui. Não, senta aqui, peraí, senta aqui. Jesus, com toda a raiva, com toda a acusação, com toda a coisa que esses homens vêm e vêm acusando esta mulher. Pegamos esta mulher em flagrante adultério. Moisés diz que era para inflamados dentro de si. Jesus simplesmente ignora. O que é que tu dizes? O que devemos fazer? Diz o evangelista. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão, como se tivesse ignorado completamente a presença destes homens. Não responde nada. Fica calado. É como se ele deixasse os ânimos que estavam acirrados, os ânimos se acalmassem. Não diz nada a Jesus, apenas inclina-se e escreve com o dedo no chão. Bom, não é muito claro, não é claro, na verdade, é bastante obscuro, o que é que Jesus escrevia no chão? Não sei. Ninguém sabe. E esta situação volta por 2 vezes. Jesus faz esse gesto 2 vezes. O que ele escrevia? Ninguém sabe. Alguns gostam de dizer que Jesus fazia uma lista do pecado dos fariseus. Escrevia no chão o pecado dos fariseus enquanto eles acusavam a mulher. Os exegetas não falam isso, mas eu gosto de pensar uma outra coisa diferente, né? Para mim, tudo isso é um símbolo, para mim, tá? Não é que não sou exegeta, formado em exegese, não fui, né? Não estudei na Gregoriana, não estudei como é? Naquele lá de Jerusalém, né? Mas eu gosto de pensar de olhar Jesus abaixado, escrevendo com o dedo, me faz lembrar a lei. Quando Moisés, em tábuas de pedra, sobe o monte e Deus escreve nas tábuas de pedra. Eu gosto de pensar mais ou menos assim. Deus escreve as suas leis em tábuas de pedras. E Moisés guarda e traz esta lei. Mas Jesus, escrevendo na terra, no barro, no elemento básico do qual o homem foi constituído, lembrar o Gênesis, tá? Depois alguém pode dizer, mas padre, a gente não é constituído. Não, estou lembrando do Gênesis, tá? Que diz que o Senhor Deus tirou da terra o homem, o barro, e modelou da terra o homem. Por isso eu gosto de pensar que Jesus se abaixou e escrevia uma nova lei no coração do homem. Uma lei que deveria ser inscrita no coração do homem. Uma lei que deve vir, vamos dizer que na natureza do homem. Naquilo que é o essencial, o elemento básico do homem. A lei do amor. Jesus está escrevendo. Escreve com o dedo no chão. Como Deus que escrevia na pedra, Jesus escreve na terra.
como se estivesse escrevendo no homem. Jesus fica ali parado, escuta. Na verdade, Jesus parece que se coloca diante de uma situação como se estivesse diante de pessoas que não merecem ser escutadas. Parece que ignora mesmo. Imagina, chega aqui uma situação, imagina, chega aqui, padre, não sei o que, não sei o que, e eu pego, leio, escrevo alguma coisa, falo. Daqui a pouco eu vou dizer, ei, estou falando contigo, né? Fala alguma coisa. Jesus os ignora, parece, porque não são pessoas que estão à procura da verdade, eles não estão à procura da verdade, eles querem armar uma cilada a Jesus. Eles são acusadores. E é no livro do Apocalipse de São João, se eu estiver errado, me corrijam os santos seminaristas. Pois foi expulso o delator que acusava nossos irmãos dia e noite junto a Deus. Quem é o delator que nos acusava dia e noite junto a Deus? O diabo, Satanás, o pai da mentira. Hoje é 1º de abril, né? E o pessoal diz que é dia da mentira. O pai da mentira, Satanás. E lembre-se que não se pode dar ouvidos à tentação e não se conversa com o tentador. Por isso Jesus ignora totalmente a acusação que eles fazem, porque estão fazendo o papel de Satanás. Olha, tenhamos cuidado, tá? Para que nós não estejamos fazendo o mesmo papel de Satanás. Acusar os irmãos. Isto faz transparecer as obras das trevas em nós. Uma coisa é permitida. O Papa Francisco dizia, ao cristão, a acusação é permitida em uma situação unicamente. A uma pessoa unicamente é permitido, ao cristão, ele dizia, ao cristão é permitido acusar apenas a uma pessoa. Quem? A nós mesmos. Era o que dizia o Papa Francisco, não? Ao cristão é permitido acusar apenas uma pessoa, a nós mesmos. Acusar os nossos pecados, acusar os nossos erros. E aqui eu gostaria de vos ajudar a fazer uma boa confissão dentro deste período, tá? Evitando algumas situações. A primeira delas é, a confissão é sempre a acusação dos meus pecados. Eu não sei porquê, mas nós temos muita dificuldade de dizer de nós, falar de nós, muita dificuldade. Se você reunir e disser, diga por que este evangelho toca a tua vida, que situação da tua vida esse evangelho toca? A primeira tentação é falar para o outro, nunca para mim. Parece que o evangelho nunca fala para mim, nunca toca uma realidade em mim. Sempre pode tocar a realidade do outro, mas nunca a minha. É uma dificuldade que nós cristãos temos. Como dizia o velho Latinorum, bater no peito e dizer mea culpa, mea maxima culpa, é um grande custo para nós. Vamos sentar aqui e vamos partilhar um pouco da nossa vida. Na Lectio Divina tem isso daqui, né? Conte uma situação alegre ou triste que tenha acontecido na sua vida. Lá vem a tentação de novo. A gente fala alguma coisa que fala para todo mundo, mas que não falou para mim. Usar o pronome, usar tudo em primeira pessoa é meio difícil. Como nós somos meio difíceis, né? Quando é para usar o nós, usamos eu. Quando é para usar o eu, usamos nós ou vós. Quando é para dizer bem dos outros, para ajudar, para fazer, eu penso logo em mim.
o meu tempo, não tenho tempo, eu não posso, eu tal coisa. Mas quando é para bater no peito e reconhecer as nossas misérias, a gente começa, vocês assim, nós assá, vocês daquele jeito, vocês daquele outro. No máximo que a gente faz é dizer nós, para não ficar uma coisa tão distante, né? A gente se coloca lá no meio, mas eu vou contar alguns fatos que eu gostaria que nós evitássemos muito, principalmente no sacramento da reconciliação. Padre, o meu problema é o meu marido. Desculpe a expressão, às vezes dá vontade de dizer, mata essa desgraça então. Chega na casa, mata, pronto, acabou o problema. Padre, o meu problema é o meu filho. Manda ele embora da tua casa, tá fazendo o que lá na tua casa? Eu percebo quanta dificuldade nós temos, porque parece que o nosso problema é sempre o outro. Padre, o meu problema não, eu vou colocar aqui um exemplo de um outro padre, né? Vou colocar um exemplo meu, imagina eu falando para outro padre, né? Dizendo, padre, o meu problema é o bispo. Quem sabe que morrendo o bispo, pronto, tá tudo certo. Parece que o nosso problema é sempre o outro é o meu problema. Tinha um filósofo, agora não me ocorre o nome dele, mas um filósofo que dizia, o outro é o meu inferno. É verdade que às vezes o outro pode somar naquilo que deveria, né? Mas não é o outro o culpado dos meus pecados. O pecado é sempre uma ação e uma decisão livre e individual. Se o outro é a razão disso, então não é pecado. Porque você está sendo coagido a fazer isso. Você não está tendo liberdade para fazer isso. Mas isso não é verdade. Ainda que o marido seja com a cabeça mais dura do que esta mesa, mas a escolha de brigar ou não, de falar certas palavras ou não, ou de negar a palavra ou não, é sempre minha. Ainda que o outro tenha os seus defeitos e tenham a sua dureza na cabeça e tudo, mas é uma escolha minha. Pode ser que o bispo tenha dificuldade? Sim. Pode ser que eu não concorde com tudo que ele... Sim. Mas quando eu cometo o pecado, não é por causa dele, mas porque eu livremente decidi ficar com raiva dele, falar uma palavra atravessada. Eu decidi fazer isso, não ele. Para que a gente ultrapasse, tá? Ter esse cuidado, porque às vezes me dá uma agonia quando alguém chega na confissão e fala de todo mundo menos de si mesmo. Acusa o pecado do marido, dos filhos, da nora, de todo mundo, menos os seus. Já cheguei uma vez a começar uma confissão, a pessoa falou. No final eu sorri, olhei para ela e disse, agora, dos teus pecados, de quais deles você está pedindo perdão? Porque eu não posso lhe absolver, porque você falou o pecado de todo mundo, mas eles não vieram aqui pedir perdão. Se você não falar os seus, não posso lhe absolver. Então, o reconhecimento de que, na verdade, o pecado é nosso, é meu. Reconhecer-se pecador, necessitado. Por isso, quando vocês fizerem o exame de consciência de vocês, tá? Evitem falar... Evitem usar as pessoas, não usar no sentido assim, você quer fazer um bom exame de consciência, você quer lembrar os seus pecados, chame para si a responsabilidade, sempre. Quando eu confessar, não vou dizer assim, olha, padre, me perdoa porque eu fiquei com raiva, mas também o bispo, olha, ele está demais. Não, padre, eu fiquei com raiva. Eu sei que eu não devo ficar com raiva e eu acabei... sei lá, extrapolando, não pensei direito, não fiz direito, acabei que fiquei com raiva. Você aconteceu lá, briga com seu marido e tudo mais, pode ser que, ou com a esposa, pode ser que essa pessoa fez uma burrice maior do mundo, mas não comece dizendo, não, olha, eu pedi perdão porque eu chamei muito palavrão. Mas porque, olha, o meu marido chegou bêbado um dia desse. Não, esse aqui não é o problema.
O problema é que você deliberadamente chamou palavrão. Você quis dizer. Bom, seu marido estava bêbado, mas você não. Então, vamos lá. Com o dedo. Como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: quem dentre vós não estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Esta fala de Jesus desarma estes homens que estavam armados com pedras de verdade para jogar na mulher, mas com pedras para jogar em Jesus. E Jesus, com a sua resposta, os envolve. Eles estavam se sentindo fora da situação, como juízes. Um juiz nunca está envolvido, um juiz nunca julga um caso onde ele está envolvido. Se ele é réu, não pode ser juiz. Mas eles se colocaram como juízes e a mulher como réu. Não só a mulher, mas Jesus também sentou no banco dos réus. E eles se colocaram à parte, como aqueles que nada têm a ver com esta situação. No direito civil, quando se descobre que um magistrado tem a ver com a situação, ele é suspenso do caso. Foi o que Jesus fez justamente com estes homens. Os envolveu na situação. E disse: quem dentre vós estiver sem pecado, assim como ela tem pecado, vocês, se não tiverem pecado, podem atirar a primeira pedra. Ele os envolve. Na verdade, Jesus os coloca no seu lugar. São Tiago dizia esta expressão: um só é o legislador, um só é o juiz. Quem és tu para julgar o teu irmão? Cristo é o legislador e o juiz. E diante do tribunal de Cristo, de São Paulo, todos compareceremos. Todos somos réus. Ninguém de nós é juiz sobre o outro. Todos estamos na mesma condição. E um réu não julga outro réu, porque está na mesma condição do outro. Eu gostaria de lembrar aqui rapidamente uma figura, que é a figura de Caim. E vemos na incapacidade destes homens, na verdade depois eles se deram conta e vão embora, mas aqui gostaríamos de olhar para a incapacidade de Caim. É algo breve. E diz assim, é um livro de Scott Hahn, o título é Senhor, tende piedade, o poder de cura da confissão. Diz assim: apenas considere seu descendente imediato o primeiro filho a nascer, Caim. Por inveja, Caim comete o primeiro assassinato do mundo. Tão logo o assassino acaba com a vida de sua vítima, seu irmão Abel, Deus pergunta a Caim: onde está teu irmão Abel? De novo, Deus não está à procura de informações. Deus é como no livro do Gênesis, não? Que diz assim: Adão, onde estás? Poxa, Deus não é onisciente, onipotente, como que ele não sabe onde está Adão? É uma pergunta profunda. Quer que Adão reflita sobre o lugar onde se encontra agora. O lugar anterior era a santidade, agora encontra-se no pecado e faz Adão pensar. Por isso, Deus pergunta a Adão: onde estás? Para que Adão reflita: onde você está? É assim, pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele sabe que Caim matou Abel. Deus não está à procura de informações. Ele não está interessado em ser informado sobre o paradeiro de Abel. Antes, ele está dando a Caim a oportunidade de confessar o seu pecado. Com esta pergunta, Deus está dando a Caim a oportunidade de confessar o seu pecado. Quando ele pergunta: onde está o teu irmão Abel? Abre as portas para Caim para que ele diga: Senhor, me perdoa, eu matei o meu irmão.
Entretanto, Caim não assume o seu pecado, negando a oferta do Senhor. Em vez de o assumir, ele mente. Onde está o irmão dele, Abel? Não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Responde Caim. Uma vez mais, Deus não acusa Caim, mas o convida a se confessar, mesmo apresentando a ele a evidência de seu crime. Que fizestes? Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Até o final do episódio, porém, Caim permanece impenitente com seu pecado não confessado. Ao invés de reconhecer que ele fez de Abel uma vítima, Caim culpa a Deus por acusá-lo. Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Ele não está dizendo, ai de mim, mas sim, diz a Deus, seu juiz, que o Senhor é injusto. Por que está colocando um fardo pesado sobre mim? Eu não consigo carregar e a culpa é tua. Bom, a culpa não é de Deus. É ele quem cometeu o delito, não Deus. Ele mesmo colocou esta carga sobre si. Ao invés de confessar a sua própria injustiça, Caim acusa a Deus de injustiça. Prossegue então criticando severamente a Deus por tirar a sua alegria e seus meios de ganhar o sustento. Se hoje me expulsas deste chão, devo esconder-me de ti. De fato, Caim foi longe demais ao acusar a Deus de tê-lo traído, ao levá-lo para um mundo cheio de assassinos. Quando estiver fugindo e vagueando pela terra, quem me encontrar vai me matar. Não é necessário ser um psiquiatra para ver o que está ocorrendo aqui. Caim está assumindo o status de vítima de Abel e projetando sua culpa em Deus. É Caim. Ele se coloca como vítima do seu irmão. Agora eu estou sofrendo por causa dele. E ainda chama Deus de injusto. Agora não posso mais trabalhar, agora não posso mais ter sua amizade, agora terei de sofrer injustiça. Além disso, ele está acusando o resto da humanidade dessa intenção assassina, quando até agora ele mesmo é o único assassino da história. Ele acusa os outros, não só se diz vítima do irmão Abel, não somente acusa Deus de injustiça, mas acusa todo o resto da humanidade, dizendo que eles são assassinos. Quem me encontrar vai me matar. Bom, ele é o primeiro assassino, é o único até agora. Como seus pais, Caim pode reunir uma gama de emoções, medo, vergonha, atitude defensiva, autopiedade, mas não vai dizer que está arrependido. Ele se recusa a reconhecer o seu pecado. Mas aqui diz o Evangelho que estes reconheceram o seu pecado. E do mais velho ao mais novo, deixaram as pedras e foram embora. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos, pelos que deveriam ter mais consciência do seu pecado. Pecaram mais. Tem mais tempo de vida, pecaram mais. É que nem quando alguém... Outra coisa, nunca diga numa confissão, eu não tenho pecado. Tem alguém que chega e diz, padre, eu não tenho pecado. E para que diacho você veio na confissão? E para que você veio aqui? Vai embora para sua casa. Mas tem que ter paciência, né? Aí a gente vai... Não, porque... Talvez, pode ser, né? Que veio para confessar o padre, né? Então chega, não tenho pecado, ótimo, encontrei um santo, então eu vou me confessar, tá? Escute agora os meus pecados. Esta atitude, ela talvez seja ela é uma atitude equivocada. A gente deve corrigir esta atitude. Primeiro que todos somos pecadores e todos precisamos de conversão. Todos somos pecadores. Não há entre nós quem não seja. E não há entre nós quem não necessita da misericórdia. Dizer que não tem pecado é algo muito mais grave do que você imagina.
Dizer que não tem pecados significa dizer que você não precisa de Deus, de que você não precisa de um Salvador e de que aquele sacrifício feito na cruz é inútil. E isto é um grande pecado. Você dizer que Jesus morreu na cruz inutilmente e que ressuscitou não para lhe justificar, porque você não precisa de justificativa. E isto é um grande pecado. Por isso, nunca chegue e diga, olha, eu não tenho pecado. Chegue, se você não sabe o que dizer, diga, Padre, gostaria que o Senhor me ajudasse, eu fico nervoso, eu não consigo lembrar os meus pecados. Mas nunca diga que você não tem pecados. Seria mesmo negar a necessidade de salvação e negar o Senhor. Para concluirmos, saíram e Jesus novamente se inclina e começa a escrever no chão. Depois, ele ficou sozinho com a mulher. É uma cena bonita. Aqui, no começo, estava a multidão, Jesus, os escribas e fariseus. Agora encontra-se somente a mulher e Jesus. É a miséria e a misericórdia se encontram. É uma cena bonita, é uma das cenas, assim como a cena do domingo, porque eu digo que todas as cenas são bonitas, né? Uma das cenas mais bonitas, né? Mas tá bom. Mas essa também é uma das cenas mais bonitas que tem. Contemplar aquela mulher diante de Jesus. Contemplar a miséria diante da misericórdia. É contemplar cada um de nós na nossa miséria diante da misericórdia do Senhor. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Não é que Jesus concordou com o pecado da mulher. Não é que Jesus disse, olha, é bonito o pecado dela. Não tem problema não, é pecadora mesmo, tá? Olha, fique assim, viu, filha? Não tem problema, é eles que são maus. Jesus não concordou com o pecado dela, mas faz experimentar a misericórdia. Eis o verdadeiro juízo de Deus, a compaixão. E faz esta mulher experimentar esta compaixão. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A urgência de não mais pecar. Confiando na misericórdia do Senhor, todos nós devemos confiar nesta misericórdia, mas também devemos nos esforçar para não pecar mais. Experimentemos, pois, a misericórdia do Senhor neste tempo, que nos acolhe, que não nos condena, assim como também no domingo ontem, né, o Pai misericordioso que não condenou o filho, não disse, não jogou na cara dele os erros que ele tinha cometido, simplesmente acolheu o filho. Assim o Senhor faz conosco. Na nossa miséria, o Senhor nos faz experimentar a sua misericórdia. Pecadores somos todos. Recorramos, pois, à compaixão do Senhor, que nos espera, que nos aguarda para fazer experimentar a graça em nossos corações. Por isso, neste tempo quaresmal, quem ainda não teve a oportunidade de procurar o sacramento da reconciliação, não faça como Caim, que não soube reconhecer o seu pecado. Abra-se à misericórdia do Senhor, que te perdoa, que te conforta e que te fortalece. Peçamos a Maria esta graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mulher, ninguém te condenou.